Torcedor vascaíno, nem tudo são flores. Após a excelente notícia nesta tarde de segunda-feira de que Marlon Gomes retornou às atividades e está à disposição para a partida dessa próxima quarta-feira contra a equipe do Cruzeiro, temos a informação também a trazer de que Leandro Pedro Voaden será o árbitro de Vasco da Gama e Cruzeiro. Uma informação que preocupa, uma informação que deixa o torcedor vascaíno, no mínimo, muito preocupado para esta grande decisão contra o Cruzeiro no Mineirão. E é claro, a gente vai falar sobre isso, falaremos sobre o treino de hoje no CT Moacir Barbosa, a preparação que segue a todo vapor para esta decisão contra a equipe do Cruzeiro e falar também sobre a arbitragem de Leandro Pedro Voaden. Há motivo para nos preocuparmos, torcedor cruzmaltino? Coloque a sua opinião aí nos comentários. A gente, é claro, vai deixar vocês muito bem informados neste Boa Noite Gigante, o último vídeo desta segunda-feira, cheio de novidades para você, torcedor cruzmaltino. Mas olha, antes de começar o vídeo, antes de deixar aí todos vocês muito bem informados, né, sobre o nosso Vasco da Gama, como eu sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E olha, Vascão, é o seguinte, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora aqui embaixo e já se inscreva no canal do Gigante Vasco. Estamos aí na meta, no objetivo, chegar à marca dos 113 mil inscritos. E olha, vascaíno, é o seguinte, nesse momento faltam menos de 60 pessoas para a gente chegar a esse objetivo. Pouquíssimas pessoas, pouquíssima gente. E tenho certeza que você que está aí do outro lado ainda não é um inscrito no nosso canal. Absoluta. Você está aqui todos os dias, você curte o nosso conteúdo, você gosta do nosso canal, você assiste aos nossos vídeos, mas ainda não se inscreveu. Então essa é a hora. Vem agora aqui embaixo e já se inscreva para ajudar o nosso crescimento e fazer com que ainda hoje, nesse feriado do Dia da Consciência Negra, nesse feriado aí de zumbi, você ajude a gente a chegar à marca dos 113 mil inscritos. Além disso, deixe seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar a divulgação e o crescimento do nosso canal. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Vambora, sem muita enrolação. Fala logo de Vasco da Gama, torcedor vascaíno, porque hoje é um dia importante para o nosso cruzmaltino. A gente já deixou bem claro a vocês no Acorda Vascão de que hoje inicia-se mais do que nunca, e iniciou, né, no caso, pois já aconteceu, a contagem regressiva para a partida da próxima quarta-feira contra o Cruzeiro. A partir de hoje, o Vasco da Gama só teria mais 2 treinos antes de enfrentar o Cruzeiro nessa decisão, da próxima quarta-feira. O treino que foi realizado nesta parte da tarde de hoje foi muito importante. O Vasco novamente foi a campo para se preparar para esta grande decisão. E amanhã, terça-feira, será o último dia de treino antes de enfrentar a equipe do Cruzeiro em Minas Gerais, em BH. Um jogo que é sim uma decisão para o cruzmaltino. Um jogo que tem esse clima de a partida final, a decisão. Se vencer, chega à 13ª colocação e fica a 5 pontos de distância do primeiro time dentro da zona de rebaixamento, que hoje é a equipe do Bahia. Se perder, o Vasco fica a 2 pontos de distância da zona de rebaixamento e ficará na 16ª colocação. Uma vitória coloca o Vasco dentro da Sula e uma derrota coloca o Vasco a uma posição à frente do Z4. Então, é entre a cruz e a espada, é entre o céu e o inferno, é vida ou morte para o Vasco da Gama essa partida de quarta-feira às 9h30 da noite, dentro do Gigante da Pampulha, como é conhecido o Mineirão. Mas olha, antes de falarmos sobre esse treino que aconteceu na tarde de hoje no CT Moacir Barbosa, eu gostaria muito de falar sobre esse dia em específico do nosso Vasco da Gama, né? Porque não sei se vocês sabem, no Rio de Janeiro é um feriado estadual, não é um feriado nacional. Se comemora o Dia da Consciência Negra nesse dia 20, o dia de zumbi também. E para o torcedor vascaíno é um dia mais do que especial. O torcedor vascaíno tem sim na sua pele uma identidade muito grande com essa cultura negra, com a cultura negra. Uma cultura que muito normalmente está na nossa pele. É muito difícil ver um cidadão brasileiro que não tenha na sua família um negro. Então, mais do que nunca, esse dia, é claro, é comemorado e é importante para uma certa camada da sociedade, porque é um dia de festa de fato, tem que ser para nós, mas é um dia também importante para todos os torcedores cruzmaltinos. Pois mais do que nunca você, que coloca essa cruz de malta no peito, faz parte desse dia. Faz parte de um clube, torcedor vascaíno, que sempre lutou pela
raça. Sempre lutou pelos negros. Mais do que nunca, o Clube de Regatas Vasco da Gama, lá em 1923, após ter um grande time, um dos primeiros grandes times do futebol brasileiro, que foi conhecido, né, como os Camisas Negras, e se destacou com negros, operários, pobres dentro do seu elenco, e que logo no ano seguinte, em 1924, foi punido pela AMIA, que era a Federação Carioca, e suspenso do Campeonato Carioca por ter negros no time, lutou contra o racismo e deu a volta por cima no futebol. Se hoje o Vasco é o Vasco, é por causa dos negros. E se hoje o futebol brasileiro é o futebol brasileiro, com toda essa inclusão, é por causa do Clube de Regatas Vasco da Gama. Então é importante falarmos sim sobre isso, porque mais do que nunca, o dia 20 de novembro é um dia marcante para todo o torcedor vascaíno. Eu não tenho esse lugar de fala para ficar me prolongando sobre esse assunto. Porém, mais do que nunca, em um dia especial como esse, para um torcedor vascaíno que mais do que nunca tem esse dia em si como especial dentro de sua história, é um dia que não é apenas um dia qualquer. É um dia diferente. É um dia em que a história do Vasco se cruza com ele. Então, um dia importante, um dia a ser celebrado, onde a maior conquista da história do Clube de Regatas Vasco da Gama tem tudo a ver, que foi a nossa resposta histórica de 1924, que nesse próximo ano de 2024 se comemora 100 anos. Então é o Vasco é a história. Não basta não ser racista, né? É como se diz o ditado, temos que ser também antirracistas, temos que ser vascaínos, temos que lutar pela cultura no geral, né? Que hoje é muito comemorado. Então esse é o Vasco da Gama, esse é o canal do Gigante Vasco, um dia importante que não poderia se deixar passar em branco essa data tão celebrada, né? No Rio de Janeiro, já que é um feriado estadual, mas com certeza também em todo o Brasil. Mas olha, vascaíno, falando em si sobre essa data importante, porque, abri esse parênteses, mas hoje teve dia de treino no CT Moacir Barbosa, e acima de tudo a gente teve uma informação importantíssima, um dia em que estiveram de volta, né, algumas peças importantes, como por exemplo o Gary Medel, volante chileno, foi até o CT Moacir Barbosa novamente nesta tarde de hoje, treinou normalmente após o período de treinos, né, com a seleção chilena, participou das atividades hoje e também estará amanhã à disposição do técnico Ramon Real Dias para treinar e se preparar para esta partida contra a equipe do Cruzeiro na próxima quarta. Mas o retorno mais importante deste dia da consciência negra, deste feriado do dia 20, foi o Marlon Gomes. O Marlon voltou, torcedor vascaíno. No treino que foi realizado nesta tarde de segunda-feira no CT Moacir Barbosa, Marlon Gomes estava presente. Então, muito legal aí o retorno do nosso cria, um dos jogadores que mais desarma, um dos jogadores que tem mais interceptações nesse elenco cruzmaltino, esteve de volta ao elenco vascaíno e está à disposição. A gente trouxe até vocês, né, na Corda Vascão, que o Marlon Gomes seria reavaliado nesses próximos dias, nessas próximas horas, inclusive, foi a informação que a gente trouxe na Corda Vascão, e ele foi reavaliado. E na avaliação física, no teste físico que ele fez, deu tudo ok, e exatamente por esse motivo ele pôde retornar às atividades. Marlon Gomes sofreu uma lesão grave, chata de ser tratada, que o afastou dos gramados por muito tempo. A última vez que o Marlon entrou em campo, para vocês terem noção, foi no dia 18 de outubro. Você faz mais de um mês, né, que o Marlon está afastado, e ele terá a oportunidade de entrar em campo no dia 22 contra a equipe do Cruzeiro. Ele acabou sofrendo uma lesão no jogo contra o Fortaleza no dia 18 em São Januário, atuou durante os primeiros 45 minutos e acabou saindo no intervalo e não conseguiu retornar ao jogo. Desde lá, o Vasco já enfrentou o Flamengo, o Internacional, Goiás, Cuiabá, Botafogo e América Mineiro, e o Marlon Gomes desfalcou a equipe por todo esse período. Ele até chegou a se recuperar dessa lesão antes do jogo contra o América, mas o que aconteceu? Ele pegou uma gripe e ficou 4 dias de cama. Então o grande problema do Marlon Gomes durante esse período, do América para cá, sobre a sua dúvida, né, se iria para a partida contra o Cruzeiro ou não, não se tratava da sua lesão na coxa, pois ela já estava curada. Se tratava realmente da condição física dele, pois como ele ficou 4 dias de cama, após um mês sem atuar, ficou-se a dúvida por parte do Departamento de Saúde e Performance do clube se ele teria condições de entrar num jogo intenso contra o Cruzeiro e estar bem para performar, e se não seria preocupante ele entrar em campo. Mas passou no teste físico, né? Está tudo ok, retornou às atividades hoje e estará à disposição para a partida dessa próxima quarta contra a equipe do Cruzeiro no Mineirão. Treinou hoje, treinará amanhã, e o Vasco logo após o treino no CT Moacir Barbosa pegará um voo em direção
a BH. O certo é, o Gigante da Colina contará com reforços e a gente vai deixar para falar tudo sobre esse jogo contra o Cruzeiro amanhã no Acorda Vascão. Falar sobre Medel, falar sobre Peck, falar sobre Marlon, Rossi, Pumita, Gabriel Dias. Olha, torcedor vascaíno, eu já te adianto. Agora aqui embaixo, se inscreva e ative seu sininho de notificação e volte às 7 horas da manhã para você ficar ligado nas últimas informações sobre esse Vasco da Gama e Cruzeiro que, olha, vai pegar fogo. E para finalizar aqui o vídeo, falar sobre a arbitragem, né, torcedor vascaíno, porque é uma situação que preocupa o torcedor. O vascaíno em si se preocupa com a arbitragem e isso é um fato. Não é de hoje, é histórico e exatamente por esse motivo há essa preocupação maior. O Vasco enfrentará um Cruzeiro dentro do Mineirão, dentro de sua casa. O Vasco enfrentará um Cruzeiro que para muitos, e é importante falar, para muitos, porque não temos uma confirmação, foi beneficiado na partida contra a equipe do Fortaleza neste último sábado. Houve um gol marcado pelo Bruno Rodrigues aos 35 minutos do segundo tempo, em que no momento que as linhas foram traçadas, viu-se uma grande dúvida nesse traçamento, do tipo, será que foi traçado da maneira correta? Será que realmente estava impedido? Ou aliás, não estava impedido? Porque quando a gente vê no lance, a grande sensação que temos é que o Bruno Rodrigues está nitidamente com uma parte do ombro e a cabeça à frente da linha amarela que foi traçada pelo VAR, bem na direção do jogador do Fortaleza. Esse é o primeiro grande ponto de dúvida. E outro ponto de dúvida também é na parte do pé do jogador do Fortaleza, pois nitidamente a linha está um pouquinho à frente do pé do jogador do Fortaleza. Ou seja, de forma correta, o certo seria essa linha amarela estar até um pouquinho mais atrás. Então foram muitas dúvidas, um impedimento que foi marcado que colocou muito em xeque, ou aliás, ainda mais em xeque, a credibilidade do VAR, do árbitro de vídeo neste Campeonato Brasileiro, e faz com que o torcedor vascaíno tenha sim certa dúvida, porque enfrentará nessa próxima quarta-feira em uma decisão, no caso uma equipe que teoricamente nós temos que supor isso, pois volto a repetir, não há uma confirmação, foi favorecida neste último sábado e acabou vencendo, conquistando a vitória contra a equipe do Fortaleza com um erro do VAR. Inclusive o próprio Fortaleza se questionou sobre isso, né? Fortaleza questionou logo após a partida a validação do gol do Cruzeiro pelo VAR. O Fortaleza disse assim, ó, no caso o executivo de futebol do Clube Nordestino, Sérgio Papelim, ele diz, abre aspas, corta a cabeça e o ombro do jogador. Ele disse isso em um questionamento. Trazendo a frase total, né? Abre aspas novamente. Não é justificativa pela derrota, mas você vai em um lance do VAR, que o VAR corta a cabeça e o ombro do jogador para tirar o impedimento, não existe. Nós estamos entrando com questionamento na CBF, educadamente, sem precisar chutar porta de arbitragem. Então, uma situação chata, ele ainda complementou, confirmando que de fato vai questionar a CBF sobre esse impedimento não ser marcado ou para que no mínimo Fortaleza possa a partir de agora entender o critério para definir o que é o não impedimento. Um lance muito duvidoso. E essa equipe que foi favorecida, entre aspas, no jogo do último sábado, será o próximo adversário do Vasco. Equipe que tem como presidente, CEO, Ronaldo Fenômeno, que é uma figura muito influente no nosso futebol brasileiro, uma figura que incontestavelmente tem um peso grande no país do futebol. E olha, sobre esse jogo de quarta-feira temos ainda mais motivos para nos preocuparmos, porque a arbitragem foi confirmada. No dia 14 de novembro, há 6 dias atrás, tivemos essa confirmação de que o árbitro de Vasco da Gama e Cruzeiro será Leandro Pedro Voaden, um árbitro que também tem um histórico não tão bom em jogos do Vasco da Gama. Leandro Pedro Voaden, nesta temporada, em jogos do Cruz Maltino, tem 5 partidas neste Campeonato Brasileiro. Foram 2 vitórias do Vasco contra Botafogo e Fortaleza e 2 derrotas contra Corinthians e São Paulo. Ele apitou 4, né, e será o 5º jogo. Porém, nessas 2 vitórias, há um lance muito polêmico que aconteceu em São Januário, num Vasco e Botafogo. No jogo entre Vasco da Gama e Botafogo, é importante trazer aqui a vocês, o Verratti tomou uma cabeçada, né, uma cotovelada, perdão, do zagueiro Bastos do Botafogo, e nada foi marcado. O amarelo não foi dado ao Bastos e o VAR não chamou para uma expulsão. E contra o Fortaleza a gente lembra muito bem do que aconteceu, né? O Voaden dentro de São Januário expulsou o Paulinho Paula e o Eric Marcos. Exatamente esse árbitro foi escalado para apitar Vasco da Gama e Cruzeiro na próxima quinta. Então, fazendo um resumão, é de se preocupar, pois teremos um adversário que foi beneficiado no último sábado, um adversário que marcou um gol muito contestado por todos que acompanham o futebol e até pela diretoria do Fortaleza, e teremos dentro de campo um árbitro que será o grande responsável pelo espetáculo,
que de 4 partidas nesse Campeonato Brasileiro, ficou marcado polemicamente em 2. Por uma não expulsão no zagueiro Bastos do Botafogo, uma cotovelada em Pablo Verratti, e pela expulsão de 2 atletas do Vasco no jogo contra o Fortaleza, que foi Paulinho Paulo e Eric Marcos. Acalme o seu coração, tome o remédio de coração que você tem aí na sua casa, porque vai precisar. Será uma grande decisão, mas esse quesito arbitragem deixa uma pulga atrás da orelha do torcedor Cruz Maltino. A gente fica por aqui. Esse foi o Boa Noite Gigante. É claro, deixa aí nos comentários a sua opinião sobre o que você espera dessa partida da próxima quarta, perdão. Vai dar Vasco, não vai dar? Tá nervoso, tá tranquilo? A arbitragem preocupa? Coloque aí a sua opinião nos comentários. Eu vou pedir também o seu like, o seu joinha, o seu gostei, pois é fundamental para o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem o nosso vídeo e, como sempre falamos aqui no canal, saudações vascaínas.